Olá pessoal, tudo bem? Finalmente voltamos depois de quase um mês. Eu tive alguns problemas com a internet. Eu finalmente fiz aquele vídeo dos livros que eu vou analisar os quatro livros que eu falei. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre a Guerra de Canudos. É, Então bora pro vídeo. A Guerra de Canudos, ou a Campanha de Canudos, foi um conflito armado que envolveu, de um lado, o exército brasileiro e de outra, comunidade socio-religiosa conhecida, né, como Canudos, né? Então, esse conflito surgiu, né? Primeiro, o pivô, digamos assim, a peça central dessa guerra seria o próprio Antônio Conselheiro. Esse homem, ele nasceu em 1830 e ele nasceu numa pequena cidade chamada Quixemorambim, em 13 de março de 1830, no estado do Ceará. Ele, né, os pais dele queriam que ele fosse padre, né? Só que aos 4 anos, ele perdeu a mãe e o pai dele ficou viúvo, né? Então o pai dele se casa e depois o pai abandona o sonho do filho virar padre, né? E o tempo passa, depois o pai dele vai morrer também, né? Quando ele tem uns 25 anos aí. E com o tempo, ele primeiro assume o comércio da família dele, só que fracassa. Ele tenta ser professor e ele vai ter várias. Ele vira rábula, que seria uma espécie de advogado autodidata, né? Só que todas essas profissões ele fracassa, né? Ele chega até a se casar. Só que a esposa dele, um dia que ele tá voltando do trabalho, ele acaba pegando no flagra, vamos dizer assim, a esposa dele traindo com um sargento da força pública. Então na mesma hora, ele pega as coisas dele e abandona a esposa, né? E vai embora. Ele não tinha filhos, né? Então larga a mulher. E aí ele passa anos, né? Vagando pelo sertão, acho que mais de 20 anos vagando, até que ele chega no interior da Bahia, né? Numa antiga fazenda do século XVIII, conhecida como Canudos. Já nessa época, a fazenda já estava abandonada, né? Acho que plantava cana-de-açúcar. E aí ele funda o Arraial do Belo Monte, que muitas pessoas humildes da região acabavam indo morar, né, eram atraídas, né, por esse lugar aí de Canudos, por esse Antônio Conselheiro. Então, ele lá não pagava imposto, as pessoas começavam a prosperar economicamente, né? Antônio Conselheiro não cobrava nenhum tipo de taxa, imposto dos habitantes, né? Esse lugar ficava no interior da Bahia. E ele ia os coronéis, né? Da imprensa, né? Toda a elite lá. Muita gente ficou contra, né? Os poderosos da época, vamos dizer assim. Ficaram tudo contra porque simplesmente não, não queriam, né? Um estado assim, né? Em que eles demonstravam que em satisfação popular. Então, diziam, caluniavam Antônio Conselheiro, dizia que o cara era que defendia a monarquia, que ele queria a monarquia de volta, né? E ele não queria nada disso, ele só queria viver em paz, sem precisar que o novo regime, né? Na época recém-instaurado, o republicano, na época do começo da República Velha,
ou não viesse alguém oprimir, né, eles. Então, esse descontentamento das classes dominantes perante a comunidade do Antônio Conselheiro, simplesmente fez com que fosse contra, né? E aí teve várias expedições contra o arraial do Belo Monte aí, né? Em Canudos. O lugar chegou acho que ter 25 mil habitantes no auge, né? Não era um lugar pequeno, mas pelo menos as pessoas prosperavam. Tem um episódio em que eles vão comprar madeira para construir as casas lá. O Antônio Conselheiro paga e os caras não querem, e aí lançam fake news falando que eles iam tomar força, depois eles tomam. Então, isso já demonstra que eles já, a elite, né, a classe dominante que tinha na época já não estava gostando de surgir essa comunidade aí, porque é como se fosse um mundo à parte dentro da República, né? E a primeira expedição fracassa, a segunda também fracassa, né? E na terceira emboscam o líder lá, acho que Antônio Moreira, né? Que era um cara sanguinário, e acabam matando, né? Então, entre os líderes dos que chamam de conselheiristas, tá o próprio Antônio Conselheiro, João Abade, Pajeú, Joaquim Machado e Pedrão. Do lado da República Brasileira, já como assim, da República Velha, temos o Virgílio Pereira de Almeida, Manuel da Silva Pires, Ferreira, Febrônio de Brito, Antônio Moreira, que acabei de mencionar, César, né? Bartolomeu Inaná, Inarindo, né? Arthur Oscar, João da Silva e Cláudio do Amaral. Então, a última, né, tentativa, eles compraram um canhão enorme, assim, da empresa alemã, a Krupp, que eles chamaram de a matadeira, porque as 3 expedições anteriores fracassaram. E nessa quarta expedição, o Ministério Público, o Ministério da Guerra, desculpa, que na época a capital era no Rio de Janeiro, né, Brasília não existia, era... O ministro da Guerra na época falou que quem conseguisse destruir, os soldados conseguissem destruir a pequena comunidade de de Canudos, né, no interior da Bahia, iria ganhar casas, né? Claro que uma promessa que nunca se concretizou, mas que talvez tenha incentivado os soldados a lutarem, né? E acabou vencendo, né? Foi uma luta ferrenha e a maioria acabou se rendendo. E teve um episódio muito, assim, triste, foi uma covardia chamada Gravata Vermelha. Vocês conhecem que as pessoas se renderam em Canudos e simplesmente os caras degolaram, os soldados prometeram que iam poupar a vida. Mas, na verdade não pouparam, mataram, né? Isso foi conhecido como Gravata Vermelha. Foi até um filme que eu assisti em que mostra muito bem isso, né? Tem um fotógrafo que, de fato, ele veio a existir, chamado Flávio Barros, né? Ele fotografou muitas coisas, né? Muitas cenas de Canudos. Ele é mostrado, né, como personagem do filme, de fato ele existiu. E realmente essa guerra foi um crime, como mostra, como o fotógrafo fala no final do filme, né? Como personagem, que ele foi um crime porque os caras não estavam fazendo nada de errado, eles só queriam viver em paz. Mas como a elite, né, as classes dominantes, a imprensa, lá os latifundiários, lá os caras, né, que dominavam o Brasil, os que tinham grana não viam aquilo com bons olhos, né, viam uma coisa de onde
tinha um líder em que não cobrava imposto, né? Talvez podia servir de mau exemplo para que outras comunidades semelhantes à de Canudos pipocassem por todo o Brasil. Então, para dar de exemplo, né, para que não acontecesse mais isso, simplesmente de forma covarde, os caras foram lá e destruíram a pequena comunidade de 25 mil pessoas de Canudos, né? E uma curiosidade, antes de terminar o vídeo, eles é, os soldados, né, que sobreviveram, que obviamente não teve as casas dadas, né, que o ministro da guerra prometeu lá no Rio de Janeiro, não prometeu. A favela, na verdade, é um tipo de vegetação que existe na Bahia, né, no interior da Bahia, né, onde é o Morro da Favela, lá em Canudos. E essa vegetação tinha o Morro da Providência, onde os primeiras pessoas, né, esses soldados aí, construíram as primeiras favelas, né, essas moradias, submoradias, vamos dizer assim, né, as moradias precárias no da Providência, e renomearam como Morro da Favela em homenagem aos eventos de Canudos, né. Então esse é o vídeo que eu queria fazer, né, essa guerra foi entre 1896 até 1897, onde o próprio Antônio Conselheiro morreu, né? Acho que ele tinha uns 67 anos por aí, quando morreu, né? E realmente foi uma bela covardia, né? Então é isso. Então curta, comente, compartilhe, se inscrever. Falou!